Fala, empresário de todo o Brasil, meu nome é Márcio Gleisso. Se você não me conhece ainda, já se inscreve no canal e nos acompanhe no dia a dia, pois a gente fala sobre empresas aqui, crescimento. E o meu foco aqui com esse canal é mostrar para vocês um pouco da realidade do empresário brasileiro, tá? Galera, hoje eu vou falar para vocês um dos maiores erros que eu já cometi na minha empresa. Na verdade, eu não vou falar de um, eu vou falar de dois. Os dois maiores erros, tá, que eu cometi na minha empresa. Eu tenho 6 anos de empresa. Teve 2 erros que eu cometi que me prejudicaram muito, tá? Na verdade, 3. Então vamos falar dos 3, né? Vamos falar dos 3. Esses 3 erros me deram um prejuízo aí por baixo de mais de 300 mil reais. 300 mil não. Eu posso te afirmar que esses 3 erros me deu um prejuízo por baixo de mais de 500 mil reais. Mais de 500 mil reais, esses 3 erros que eu cometi, tá? Erro número 1, tá bom? Comprar a mercadoria e trazer no avião, certo? Sem nota fiscal, arriscando por excesso de confiança, tá bom? Então, para quem não sabe, eu já perdi mais de 100 mil reais em mercadoria no aeroporto, tá bom? Perdão, no aeroporto eu perdi 84 mil reais e Correios eu já perdi mais de 35 mil reais. Resumindo, excesso de confiança, achar que não vai ser parado, então você vai para São Paulo, traz 10 mil de mercadoria, você passa, 20 mil de mercadoria, você passa, 30 mil, você passa. E aí a última vez que eu fiz isso foi lá em 2022, eu com minha mulher estávamos cada um com 3 malas, muita mercadoria. Cometemos alguns erros no aeroporto, tá? E aí isso fez com que quando a gente chegasse em Fortaleza, a gente perdesse essa mercadoria. Esse foi o erro número 1. Após isso, nunca mais eu cogitei, tá bom? Mas aconteceu. Então, assim, eu não arrisco mais, sem possibilidade, tá? Erro número 2. Ainda em 2022, tá? Ainda em 2022, eu contratei para minha empresa um diretor de franquias, certo? E a ideia é esse cara cuidar das franquias da empresa, tá bom? Da expansão das franquias, da implementação das franquias. Resumindo, até lá eu deixei ele como diretor da empresa, tá bom? Falei, não, cara, assume o cargo aí pra mim ver como é que vai ser. Resumindo, não que o cara fosse um mau profissional, pelo contrário, ótimo profissional. Ótimo profissional. E qual foi o erro, Márcio? O erro foi que o cara, isso é um aprendizado para você, tá? Esse cara, ele vinha de uma grande empresa. E grandes empresas têm processos muito bem definidos. E grandes empresas, tá? Obviamente que só ficou grande por conta disso. Tem processos que não são baratos. Resumindo, eu deixei esse cara como diretor da empresa e deixei ele solto. Não, eu falei, não, eu vou dar autonomia para ele, vou deixar ele tomando decisões. Resumindo, esse cara quase me leva para um buraco, tá? Por quê? Porque tudo que ele queria, a gente estava implementando. Para vocês terem noção, esse cara fez eu mudar de sistema da loja. Coisa que não tem... Cara, eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça. Eu falei, não, mas eu vou trocar. A gente trocou o sistema da loja por alguns meses. E aí, esse cara fez com que a minha mulher saísse da empresa, porque a minha mulher não suportava mais ele. Esse cara fez com que algumas pessoas saíssem da empresa, porque o jeito autoritário dele, ninguém suportava ele. Resumindo, mas eu tinha dado autonomia, então assim, a responsabilidade é minha, concorda comigo? Resumindo, eu deixei esse cara tomar algumas decisões financeiras, só para vocês terem noção. O fardamento da empresa, ele fez em São Paulo, foi 12 mil reais de fardamento, sem necessidade, tá? Outra coisa que ele fez que me trouxe muito prejuízo, na inauguração ele trouxe uma influente que nos cobrou 13 mil reais. E não tinha por que ter trago essa influente, mas eu deixei, tá bom?
E foi trazendo, foi fazendo coisas, e eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Só pra vocês terem noção, o que mais que teve? Na inauguração noturna da loja, foi ideia dele, não foi minha. A gente gastou 15 mil reais, tá? O salário dele era 5.500. Ele passou mais ou menos um ano comigo, só aí foi 66 mil reais. Só pra vocês terem noção. Fora o que ele implementou na loja, que depois que ele saiu, eu fui acabando com tudo. Então, resumindo, uma dica preciosa que eu vou dar pra você agora. Escute isso com atenção. Não contrate para cargos de direção, de confiança, profissionais que venham de empresas muito grandes. Porque o cara vem cheio de processos definidos, que não condiz com a realidade da sua empresa. A sua empresa não vai poder bancar isso. Resumindo, você vai ter prejuízo. Então isso eu aprendi na prática, perdendo dinheiro. Eu não contrato profissionais que venham de empresas muito grandes. Eu não faço isso, tá? Jamais. E o terceiro erro que eu cometi, que me deu um prejuízo aí por baixo de 200 mil a 300 mil reais, foi lá no começo da minha trajetória ter feito sociedade com um técnico, tá? Resumindo, eu não tinha dimensão do que ia acontecer na minha assistência técnica. Montamos a assistência e dei para ele 35% do lucro da empresa, tá? Lucro e prejuízo. Só que quando eu comecei a sociedade, eu tinha 6 meses de empresa e não tinha nem noção do tamanho que eu ia ficar. Eu não tinha, galera. Não tem como saber. Resumindo, na minha mente, vamos montar essa sociedade, vamos faturar 20 mil na assistência e tá ótimo. Pra mim tava bom demais, tá bom? O que aconteceu? Esse cara, meio que eu fiquei na mão dele, não por ele ser o cara da assistência. Não. Sabe por que eu fiquei na mão dele? Vou explicar o motivo. Lá no começo, eu fiz a besteira de assinar a carteira dele para ajudar ele. Ele era meu sócio, mas só que ele falou assim, Márcio, cara, assina minha carteira porque eu quero dar entrada numa casa e eu preciso comprovar renda, certo? E ele, quando era meu sócio, ele não tinha empresa aberta, então era assim, era um sócio na boca, porque ele não estava no quadro societário da empresa e não tinha declaração de renda, mas recebia todo mês o seu dinheiro. Aí eu falei, beleza, passou 2 anos dessa forma. Só que depois eu pensei, cara, eu tô correndo um risco. Tornei ele sócio da empresa, coloquei no quadro societário. Não da IBES, tá? Da parte da assistência técnica, eu não sou nem louco. Resumindo, o que acontece, galera? Esse rapaz, claro que se não fosse ele, a assistência não existia hoje. Não existiria, tá? Mas esse rapaz, o que acontece? Estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. A assistência já estava com os custos altíssimos, porque a gente foi crescendo, foi implementando, tá? Só que aí eu falei, cara, não dá mais para suportar esse cara aqui. E aí eu cheguei para ele o seguinte, ó, a partir de agora as coisas mudou, não vai ser mais assim. E aí o que acontece? O cara pediu para sair. Só que aí ele pediu um dinheiro para sair. E se eu não pago, esse cara ia me colocar na justiça, porque eu assinei 2 anos da carteira dele, com salário alto. Resumindo, eu ia ter uma dor de cabeça muito grande, né? E meio que eu tive que pagar o valor que ele pediu para ele sair da minha assistência técnica, tá? Graças a Deus que eu me livrei dele, né? Graças a Deus. Não tenho mais riscos trabalhistas em relação a ele, zero, tá bom? Mas eu tive que pagar uma boa grana para ele sair da minha assistência e eu não correr riscos trabalhistas, por eu ter assinado a carteira dele lá no passado. Fora que todo mês ele recebia um salário muito bom, tá bom? Por uma sociedade errada feita lá no começo. Então o que eu sugiro para você é o seguinte, meu irmão. Se você, tá? Pensa em crescimento, pensa em expandir, não faça sociedade com porcentagens altas. Não faça, porque é um risco muito grande. Se a sua empresa crescer, automaticamente você vai ter um grande prejuízo. E o que acontece? A minha assistência técnica hoje está rolando, tá bacana, tem um lucro.
entendeu? Tá ótima. E o que fez eu também querer tirar esse cara foi porque, assim, a minha assistência nunca dependeu de ninguém. Nunca ninguém vai ser maior que a minha assistência, que é a minha loja, tá? Então era pra mim ter feito isso bem antes. Bem antes, na hora que eu percebi, cara, sai fora e acabou, tá? 3 erros que por baixo me tiraram 500 mil reais. Ah, mas você tá mentindo. Galera, eu sei o que eu tô falando. O carinha lá da assistência passou 4 anos comigo. 4 anos com salário alto, tá bom? Fora o que ele recebeu para sair, tá bom? Mais 100 mil, 120 mil de prejuízo de mercadoria perdida no aeroporto, mais correios. Mas o dinheiro que o cara fez eu perder por decisões erradas, o meu diretor. Então, assim, R$ 1.000.000 ó, evaporou em 6 anos por erros de escolhas minhas. Você deu para entender o tamanho disso? Claro, não estou julgando nenhum dos três. A culpa dessas 3 situações foram minhas, tá? Porque foi eu que escolhi. Então eu não culpo ninguém, pelo contrário, cara. Eu errei. Eu assumo a responsabilidade, mas isso me trouxe um aprendizado. Só que assim, um aprendizado de R$ 500 mil, meu irmão, não precisa, né? Se liga aí.